Meu prezado amigo Dr. Douglas. Olá, meu caro. Como é que vai, meu caro? Lhe ouço em alto e bom som, me ouve bem? Idem. E ouço em alto e bom som, tudo certo. Que maravilha! Hoje é o dia das boas coincidências, né? Coisa boa, rapaz. Vou te Pois falar. é. Essa Começamos, live, esse papo nosso, ele promete. começamos com a chegada em casa simultânea, né? Coincidentemente, há quem diga, Douglas, que coincidências não existem, né? Particularmente, eu sou dessa teoria, né? Coloquei a chave em casa, recebi seu WhatsApp dizendo cheguei em casa, pode me ligar. Conectei a câmera, sua voz e seu áudio, sua voz e seu áudio e seu vídeo perfeito, o meu aparentemente também. Você com a camisa azul e eu com a camisa jeans em tonalidade azul também. Pois é. Hoje é a quinta-feira das coincidências, né, Douglas? Pois é. Vejo com bons olhos. Vejo com Pois bons é. olhos. Estamos começando bem. Fiz mal em fazer a barba, né? Pois é, tá. Ou fiz mal eu de deixá-la, né, nesse nível neandertal aqui. Mas está indo bem. E aí, que tal? Como é que foi o dia hoje? Corrida aí? Amigo, por aqui tudo certíssimo. Bom, Maravilha. obrigado pelo convite, não é? A gente vem se falando já há algum tempo, falando, cara, vamos fazer uma live, e aí você me fez esse convite que me envaideceu muito, fiquei muito grato, né? O João Ricardo está aí na live, e o João não vai me deixar mentir. Eu já tinha falado com o João, falei, João, quero conversar com esse cara, porque esse cara é de uma cultura muito grande, é um cara que parece ser uma pessoa interessante da gente conversar, se falar, e cá estamos nós, levando essa prosa nossa, né? Nessa quinta-feira das coincidências, que foi uma quinta-feira laboriosa, sofrida, muito quente aqui em Belo Horizonte, mas vencida com sucesso, e vamos coroar ela aqui agora. A propósito, acho que a gente tem que, eu pelo menos da minha parte, eu tenho que fazer uma menção honrosa aí ao João, que foi quem fez esse elo aí entre nós, né? Eu me recordo que eu conversei com o João certa vez e comentei com ele que eu tinha visto no teu perfil exatamente um post que tinha me interessado muito, que foi aquele post teu, um post produzido exatamente sobre o tema da live de hoje, né? E eu comentei com o João, falei, cara, aquele post me interessou muito, cara, um post dentro de um perfil eminentemente jurídico, e eu falei, porra, parece aquele cara totalmente fora de contexto, né, enfim, fora do contexto jurídico, falando de solidão, né, uma coisa totalmente tangencial, né, com relação ao que seria a regra geral do perfil. E aquilo me chamou a atenção e me deu um insight. Eu falei para o João, cara, eu quero conversar uma hora com esse cara. E aí o João fez a ponte e aí, de repente, seguiu o caminho e aí estamos aí pronto para falar exatamente sobre esse assunto aí que a mim me é muito caro, né? Eu prezo muito por isso, prezo muito por essa introspecção. Acho que a introspecção é um elemento muito forte na formação não só do criminalista, mas do ser humano, né? A gente acabou colocando o criminalista aí porque somos criminalistas, estamos aí nesse meio, mas eu acho que vai ser um papo bem bacana, né? Eu acho que essa quebra de contexto, né, assim, e porque também eu acho, Douglas, que eu tenho muita resistência com a ideia do profissional e do pessoal como se fossem instâncias, como se fossem vidas diferentes, né? Como se fossem instâncias incomunicáveis, né? A vida é uma coisa só, né, cara? E assim, a gente exerce algumas atividades, ora mais formais, ora menos formais, mas o Douglas que faz uma peroração no plenário é o cara que estuda na sua biblioteca, é o cara que tem um momento de lazer, é o cara que tem um momento de leitura, é o cara que tem um momento de distração. Nós somos o que somos, né? Nós estamos nessa condição. E é uma coisa só, e acho que solidão está em tudo. Né? Solidão é uma ambiência de presença. E eu experimentei, assim, aquele vídeo, né, foi uma...
foi um compartilhamento de uma experimentação e em alguma medida, de uma conciliação com isso, né? Porque tem muita... Quando a gente fala de solidão, tem uma aura muito, às vezes, pejorativa no entorno dessa ideia de solidão é algo ruim, é algo angustiante, né? A solidão é algo de se evitar, né? A solidão é o que bota o homem angustiado ao quebrado. Quando, na verdade, cara, vamos lá, assim, eu não sei se você vai concordar com essa... Vou colocar uma provocação fundamental, assim, pra gente dar a tocada do nosso papo, se me permite. Cara, a solidão, e há quem vá fazer uma dissociação entre solidão e solitude, eu colocaria esses pormenores de significante de lado um pouquinho, mas a condição do ser sozinho é uma condição estruturante do humano, né? É uma condição estruturante do ser. Só você está ocupando o seu corpo nesse momento. Quer dizer, Sim. Não há outra possibilidade que não essa contingência, né? E essa ideia da prisão primeira e da prisão última no próprio ser é muito antiga, né? Você é um cara muito mais versado na filosofia do que eu, mas é uma ideia essencial e muito antiga do pensamento e válida, eu acho. E a grande questão é que a gente leva muito tempo, talvez, para se conciliar com essa ideia, né? A gente conversava antes de abrir a live aqui. Acho que a gente tem que transportar para cá um pouquinho daquele papo, exatamente o que você estava dizendo, do ser a solidão, antes que uma contingência inexorável e ruim, uma possibilidade muito interessante, né? Uma possibilidade de escolha. E talvez a mais feliz delas, né? Em alguns casos, a mais feliz delas, que é o estar consigo mesmo, né, cara? Estar na sua própria companhia e gostar disso. É interessante isso. Quando Kundera fala sobre a insustentável leveza do ser, ele pincela muito isso. E a gente falava da pirâmide de Nietzsche, né, cara? Fazendo a ressalva sobre o fim de Nietzsche, deixando de lado a forma como Nietzsche passou para o lado de lá, não passou para o lado de lá em razão da solidão. Mas Nietzsche fazia uma construção muito interessante, que era a pirâmide de Nietzsche, né? Quando ele era questionado sobre o porquê dele viver sozinho e dele gostar da solidão, ele refutava a ideia de que a solidão dele era um ato, uma condição de tristeza. Ele, na verdade, ponderava que ele tinha um apreço muito grande pela própria companhia. E o que ele dizia era o seguinte: a companhia alheia, muitas vezes, ela era subvalorizada nos valores dele com relação à própria companhia. Então ele fazia uma relação de valor e desvalor entre a própria companhia e as companhias alheias, de forma que a companhia dele própria, a ele, lhe aprazia mais. Então ele fazia uma opção pela própria companhia. E o raciocínio que ele fazia era: não existe solidão em si dentro desse contexto ontológico do ser. O ser em si, ele está no mínimo em sua própria companhia. É aquilo que tu fala, uma questão estruturante do ser. A partir do momento em que eu ocupo o espaço que é em mim, eu estou acompanhado de mim mesmo. E Nietzsche falava isso. Eu gosto tanto de minha companhia, eu me estruturo tanto em mim mesmo, eu cresço tanto comigo mesmo, que uma companhia, para me substituir, ou seja, quando uma companhia vem a mim, ela ocupa o espaço que eu estou ocupando em minha companhia. Então ela tem que ser boa o suficiente para me substituir. E nem todas essas companhias eram boas o suficiente. E sem qualquer desvio narcísico nisso, né? Exatamente. Eu não me namoro de mim mesmo. Eu aproveito a minha companhia, eu cresço, né? Na companhia do meu self, né, cara? Me parece também que, assim, essa ideia... Porque, assim, se a considerar essa condição, em princípio, inexorável de que se nasce sozinho, e a gente precisa compreender a ideia do sozinho, né, a ideia do que a gente está tratando por solidão, que não necessariamente
é a ausência de pessoas no entorno, né? Não é essa a ideia, não é uma solidão física, uma solidão atômica, é a condição de estar consigo sempre, e isso, né, não tem jeito, a não ser qualquer desvio decorrente de algum fármaco, algum psicotrópico, alguma coisa nesse sentido, você está fadado a se auto-reconhecer, né? E a tomada de consciência em relação a esse fato, eu acho que ela deveria promover, né, a elaboração desse luto. Isso é, o sujeito precisa dessa tomada de consciência, compreender a sua condição estruturante de um ser em si, e assim será até deixar de ser um ser, até morrer, não tem jeito, e elaborar, viver de fato esse luto, elaborar esse luto, e a partir de então dissipar essa ideia angustiante do estar sozinho. A angústia do estar sozinho me parece ser decorrência desse luto não elaborado, né? Sim, exatamente. Então, essa tomada de consciência, no sentido de, cara, eu posso estar muito bem comigo mesmo, né? Eu posso estar muito... E aliás, é o que a gente falava antes de entrar ao vivo aqui. O quanto se cresce, o quanto se amadurece nesse processo de solidão, que muitas vezes, quase sempre, é um processo de autoconhecimento. Pode começar meio forçado, mas ao longo desse exercício a gente vai tomando consciência disso e vai virando de fato um prazer de autoconhecimento, de autodescoberta. Exatamente. Exatamente. Outro dia eu estava relendo uma biografia que eu acho fantástica. Eu não sei se você já acessou ela, do Mandela, cartas, acho que ela está até por aqui. Desculpa, eu tenho o hábito de procurar o livro para citar. O problema é se achar ele no meio dessa multidão de livros, né, Edu? Mas eu sempre acho, cara. Eu tenho toque. Aqui. Eu sempre acho. Mas para eu mostrar, eu vou virar a câmera aqui. Espera só um pouquinho. Como é que eu viro a câmera aqui? Agora eu não sei. Aqui. Ó. Conversas que tive comigo. Esse livro é fantástico. São correspondências do Mandela enquanto ele esteve preso. E numa das passagens que ele cita numa carta para a esposa, ele fala do crescimento da resiliência dele, e ele cita o poder da meditação. E quando ele fala do poder da meditação, ele faz referência a 15 minutos diários logo ao acordar. E ele adverte, isso pode não fazer a menor diferença quando você faz a primeira vez. Mas depois que você insiste 10 vezes, isso tem um poder miraculoso sobre a tua vida. E eu achei isso fantástico. Isso faz referência a uma coisa que, inclusive, eu cheguei a comentar contigo, que me parece até um desperdício para quem desvaloriza o poder da solidão. Porque hoje é uma coisa mais ou menos já notória no campo da neurociência, que nós temos 3 planos de raciocínio. Nós temos o raciocínio ou pensamento autômato, que é aquele que nós não gastamos o pensamento racional para fazer, é o teu nó do cadarço, é o ato de dirigir, trocar marcha. Você não pensa para fazer o nó da tua gravata, que você deu hoje cedo, e provavelmente está com ela até agora. Você não pensou para dar esse nó da gravata. Se você tivesse pensado, agora eu vou passar a gravata aqui para puxar para cá, se você pensar, você não faz. O segundo nível é o pensamento executivo, que é o pensamento racional. O pensamento executivo é aquele que você raciocina para fazer. Um exemplo de mistura do pensamento autômato com o executivo é o caminho para o teu trabalho. Você sabe o caminho para o teu trabalho. Então você não vai pensando nas ruas, porque você vai para lá todo dia há anos. Então você sai e vai dirigindo as ruas, mas você chega numa esquina e aquela esquina está tendo uma escavação. Você não pode passar naquela esquina. O que você faz? Você aciona o pensamento executivo para quê? Você conhece as ruas do entorno e você vai racionalmente fazer um desvio, correto?
sim. É uma mistura do autômato com o executivo. Mas você tem o terceiro nível, que é muito mais profundo e que é o grande distintivo do ser humano entre as espécies, que é o pensamento flexível ou chamado pensamento elástico, que é o pensamento criativo, é o pensamento que nos distingue das demais espécies. O pensamento flexível, ele não acontece dentro da racionalidade e nem acontece enquanto o teu pensamento executivo está funcionando. Ele acontece quando você desliga o pensamento executivo, que é a criatividade. É Sim. aquele insight, é aquilo que a gente estava comentando há pouco, enquanto a gente falava ao telefone. Quando você desliga, quando você fecha o teu processo que você estudou para o júri, já parou de estudar o júri, deitou na cama, se cobriu, está tudo desligado, você começou a dormir e de repente veio aquele insight. É aquela coisa metajurídica, é aquela biografia que você lembrou, é aquele trecho bíblico que você lembrou, é aquela passagem filosófica que você se recordou, que se encaixa no processo do júri e que de repente você vai utilizar amanhã. Você não teve condições de pensar nisso enquanto estudava o processo, porque o teu pensamento executivo estava te dominando. Mas a hora que você desligou o pensamento executivo, ou seja, quando você entrou em modo default, como a neurociência chama, o teu pensamento flexível entra. Isso só acontece quando? Quando você está sozinho, em absoluta compenetração, quando você está você consigo mesmo, que o teu pensamento flexível, o teu pensamento elástico flui. E quem não dá valor à solidão, quem não se permite atos de solidão, abdica disso, ou seja, abdica desse fator de criatividade e perde muito do seu potencial de crescimento na vida. Perde muito, perde muito. E assim, eu acho que, para além da criatividade, né, e claro, faz total sentido, a gente precisa de um certo distanciamento, até para que a gente sabe, não é, que os registros mnemônicos que a gente vai formando e construindo, eles são fluidos, são dinâmicos, são orgânicos, eles sofrem influxos emocionais, etc. Isso o registro mnemônico não é analítico, não é compartimentalizado, né? Ele é algo orgânico. Então, até para que essas evocações aconteçam, né? Porque eventualmente, cara, como você falou, você lê uma biografia há 10 anos. Aquele registro ele não está disponível para você assim, de maneira racional. Né? Então, às vezes, para acessar aquilo, você precisa de um deslocamento, de um comprometimento mental racional, lógico, para se permitir algo um pouco mais fluido, menos racionalizado, menos direcionado, e espontaneamente aquele registro volta à tona, ele começa a se encaixar, aquele discurso construído começa a se conectar com outros discursos que você estava operando enquanto racional, enquanto exercendo esse pensamento executivo. Né? Mas também, isso é uma experiência minha, é um negócio, e claro, né, toda experiência de solidão é uma experiência personalíssima, né? Não tem jeito de ser diferente. Mas assim, eu acho que é valoroso demais também para a tomada de decisões difíceis, sabe? Aquele momento de afastar os influxos externos, né? Se expor ao convívio, às vezes doloroso, com aquela situação problema, né? Assim, e sozinho mesmo, sozinho, pensar, refletir, re-refletir, são momentos muito valorosos, né? E hoje a gente está numa tocada, assim, nós vivemos numa condição imposta socialmente de um convívio mecanizado, um convívio forçado. Né? Claro que você tem a parcela de convívio que é quase que mandatório, todos nós precisamos, né? E precisamos mesmo por uma necessidade, eu diria quase que biológica, né? Ou biopolítica, talvez. Eu acho que ela é biológica, Assim, nós precisamos trabalhar, ou seja, ocupar as nossas mãos, a nossa mente com algo que nos soe produtivo, fora que nós precisamos gerar receita, nós precisamos conviver com pessoas, com amigos, com família, etc. Quando eu digo precisamos, sem nenhum fardo, né? Assim, é uma demanda do humano, esse convívio. Né? Só que isso nós chegamos num nível tal, e a tecnologia tem um papel absolutamente relevante nisso, né? Esse caixotinho aqui não nos permite mais, né? Nós precisamos construir
às vezes forçosamente, momentos de solidão, porque se for no automático, a gente não se desconecta. Literalmente, 24 horas, todos os dias da semana, absolutamente conectado, né? Isso pode trazer um outro paradoxo também, que daria uma live por si só, que é essa solidão conectada, né? Exatamente. Quais são os efeitos e em que medida isso se apresenta para nós, porque muita gente só assim, tem virtualizado cada vez mais os seus convívios, né? Isso tem um ponto positivo, mas isso tem alguns riscos nisso aí também, eu vejo. Mas, assim, a coisa tá tão o convívio, o elemento gregário, ele tá tão introjetado na nossa vida cotidiana que quem de nós nunca ao experimentar esses momentos de solidão, não gasta um tempo para se ambientar neles. Você começa a achar estranho, você fala, pô, mas o meu telefone não toca, tem 15 minutos já, não estou vendo mensagem nenhuma, não passou ninguém me abordou, eu não preciso cumprir um prazo, etc. Então a gente gasta tempo para se ambientar porque nós estamos nos condicionando, né, a uma vida absolutamente gregária sempre. Ela vai ser gregária mesmo. Mas a construção desses momentos de solidão traz uma riqueza, cara, isso é que é subvalorizado muitas vezes, né? O potencial de amadurecimento, de autoconhecimento que esses momentos trazem para nós, eu acho que muitas vezes ele é subvalorizado, sabe? Acho que a gente precisa começar a prestar um pouco mais de atenção e claro, ele se dá de maneiras diversas para cada um, né? Assim, o Douglas tem ali a construção de uma ambiência em que ele vai se colocar nesse momento de solidão criativa ou de solidão, enfim, reflexiva. O André tem outro, né? E cada um precisa construir essas oportunidades, cara. Porque, mais uma vez, é a condição estruturante, assim. A gente precisa desses momentos para fazer as reflexões fundamentais, para fazer os balanços, né, fundamentais, os saldos do que a gente tem vivido, do que a gente projeta, de como é, como foi, como deve ser. Eu acho que esses momentos são fundamentais, para que a gente consiga bem dimensionar essa vida louca que a gente vive hoje em dia. E tem demandas a serem atendidas, né? A gente precisa atender várias demandas ao longo do dia, só que as demandas, as mais importantes, que são as nossas próprias, e não é uma visão egoística pura e simples, né? Elas vão sendo contingenciadas, elas vão sendo relegadas, vão sendo contingenciadas, a psicanálise muitas vezes vai dizer, vão sendo recalcadas, né? E mais uma vez, assim, psicanaliticamente falando, o que é recalcado só está engavetado. Vai se apresentar novamente numa configuração sintomática, talvez, vai se apresentar novamente, enfim, em um desvio, em uma angústia mais profunda. Não é à toa que a gente... E isso pode ser um paradoxo violento, cara. Mas, assim... Há quem diga que a depressão é a doença do século, né? A depressão é o mal do século, sem nenhuma pretensão diagnóstica, porque não é a minha área, eu não poderia fazer isso. Mas a depressão é o mal do século, talvez porque as pessoas estejam evitando estar consigo mesmas demais, né? Evitando pensar um pouco mais, se sentir um pouco mais, ter mais momentos de solidão, né? Eu acho que tem uma conexão essencial nisso aí, cara. Sim. Esse negócio da conexão virtual, isso me preocupa muito e me faz pensar que talvez a gente precise buscar o fio de Ariadne nisso, porque da mesma maneira como nós nos acostumamos tempos atrás a depender intrinsecamente dos nossos laços familiares, e quando nós falávamos aí, vamos falar aí da década de 80, o desligamento dos nossos vínculos familiares para partir para uma vida de trabalho, muitas vezes em outra cidade, muitas vezes em outro estado. Isso era uma ruptura que nos fazia mal. E às vezes uma carta da mãe, um telefonema do pai, ou um retorno à cidade natal, que acontecia 1, 2 vezes por ano, era aquele momento em que a gente tinha uma liberação muito grande de oxitocina,
pelo contato, e aquilo ali gerava, e isso aí, a gente está falando aqui especificamente de neurociência, isso Sim. liberava um estímulo muito grande de afeto, toda uma descarga de adrenalina, que, enfim, que nos excitava e provocava em nós, quando do fim daquele encontro, uma necessidade muito grande de um reencontro, ou seja, quando aquele encontro acabava, nós voltávamos e tínhamos de novo uma necessidade de reencontro. E nós não precisamos ir lá para a década de 80. Eu posso te dar como exemplo a minha própria experiência. Eu entrei no Ministério Público em 2000. Em 2000 nós não tínhamos esse nível de conectividade que nós temos hoje. Em 2000 eu fui para o interior ser promotor de justiça e os meus contatos com a minha família se tornaram esporádicos. Então eu vivia essa necessidade com esses contatos esporádicos, eu passei a viver esses encontros esporádicos, as liberações de oxitocina quando os encontros aconteciam, as descargas de adrenalina decorrentes da felicidade quando o encontro acontecia, e a tristeza da saudade antecipada quando o encontro acabava, e a expectativa de um reencontro logo que partia. O que acontece hoje? Hoje você tem isso, na verdade, quando você troca eu já ia falar SMS, o SMS já morreu faz tempo. Mas não tem problema. Hoje, quando eu peço uma gravação de uma sessão do Conselho Superior do Ministério Público, eu peço a fita. eu não peço um MP4. É uma linguagem que já está beirando 50. Hoje você troca um WhatsApp com alguém, ou você faz um post no Instagram, e a pessoa comenta, fala, poxa, André, show demais, André é fera, André é monstro, enfim. Por mais que você seja um cara maduro, por mais que você seja um cara acostumado, por mais que você seja um cara sereno, isso é um afago para você, é um afago para o teu ego, é um elogio, e isso vai, por mais que você não queira, vai liberar oxitocina em você, vai liberar adrenalina em você, isso vai viciando as pessoas numa descarga tremenda de adrenalina cada vez que a pessoa é aplaudida, cada vez que a pessoa é venerada por aquilo que ela faz. E os contatos pelo WhatsApp, cada vez que eles acontecem, também vão tornando a pessoa suscetível à sensação de que ela é requisitada, que ela é chamada, que ela é desejada. Então, essa necessidade de contato e de interação nessa teia, nessa rede, ela vai se tornando um substitutivo àquela rede de amigos que acontecia de forma pessoal, aquela rede, ou aquela integração com a família que acontecia de forma pessoal antigamente. E se desprender disso é muito difícil, por quê? Porque nós viciamos o nosso cérebro a essa descarga de adrenalina, a esse abastecimento de oxitocina, e acabamos nos prendendo a isso que você chama de caixinha. Só que o que acontece? Isso é um vício que vai nos consumindo cada vez mais e vai nos tomando tempo para a nossa alimentação enquanto seres humanos. E aquilo que é efetivamente o alimento para a nossa saúde humana, para a nossa saúde espiritual, vai ficando de lado, nós vamos nos consumindo, nós não nos alimentamos, nós não preservamos o tempo para a nossa intimidade, para a nossa solidão, para o nosso reabastecimento, e surge a necessidade, aí que eu digo, de buscar o fio de Ariadne. Vamos lembrar da história do Minotauro. O fio de Ariadne, o caminho de volta para a saída do labirinto. Nós precisamos retornar a isso, dar um comedimento para toda essa medida, de forma que isso se torne um uso saudável e nós tenhamos um mínimo de preservação daquilo que, voltando agora àquela tua colocação inicial, um mínimo de preservação daquilo que é intrínseco ao nosso ser, que é nós estarmos e ocuparmos o nosso ser em nós mesmos, ou seja, vamos nos comunicar e interagir com o mundo ao redor, mas vamos também nos comunicar e interagir com nós mesmos, até para que nós estejamos fortes o suficientes para as intempéries que a vida moderna traz. Eu tenho bastante reserva com a intensidade e bastante preocupação com a intensidade desse movimento de consumo que essa rede faz sobre nós mesmos. Eu próprio já fui vítima, ano passado, de um colapso por conta do exaurimento em razão de tanto uso disso. É muita informação, são muitos canais de comunicação, né? Muita informação, e isso promove, é um fenômeno que promove
uma artificialidade, de uma disponibilidade em tempo integral para uma quantidade de pessoas que assim, é factualmente impossível, assim, é inviável, né? Ninguém está disponível para tanta gente durante tanto tempo e simultaneamente, né? Ao mesmo tempo que é muito próprio do humano é o que você falou, o ser benquisto, né? o ser estar em alta conta com alguém ou ser reconhecido, a sensação de reconhecimento é muito próprio do ser humano, e até por uma questão fisiológica. Né? Você explicou aí, há uma descarga de oxitocina, há uma descarga de adrenalina nesses encontros, etc. Então, assim, acho que é como se fosse um hormônio sintético. Né? Assim, nós estamos dependendo cada vez mais de uma ambiência sintética desses afetos, dessas emoções, dessas experiências, e em detrimento cada vez mais da experimentação real dessas sensações, dessas oportunidades, e da experimentação real também das sensações e oportunidades do estar só, né? Que é um momento muito rico também, né? Só não é rico para quem não fez as pazes com essa ideia ainda, para quem não elaborou esse luto ainda, né? E eu acho que talvez esse é o grande pulo, a grande sacada, né? De entender a necessidade e a riqueza desses momentos e saber dosar também essa exposição, saber dosar o uso dessas ambiências virtuais, o uso a participação desse fenômeno todo que tem pontos muito positivos, é evidente que tem pontos muito positivos em vários aspectos. Esse encontro aqui só foi viabilizado por isso, por exemplo, né? Mas como você bem colocou, cara, a figura do fio de Ariadne, assim, eu preciso ter uma referência. Eu acho que essa palavra é importante. A gente precisa ter referências, né? Para se resgatar quando necessário, né? E às vezes é necessário, a gente precisa se resgatar. Um negócio que não existia, assim, né? Todo mundo conhece ressaca de álcool, né? É a tradicional ressaca, mas nós estamos começando a sofrer de ressaca de internet, de ressaca de Instagram, de exposição, de mídia social. Quem nunca, né? Quem nunca chega num momento e fala assim, cara, eu preciso dar um tempo disso aqui, né? Assim, eu vou para o mato e desligar o telefone. Eu quero ir para um lugar onde não tenha Wi-Fi, porque eu preciso ver o mundo, assim, né? O mundo físico, o mundo empírico, né? Então, assim, é um fenômeno recente, é um negócio dos novos tempos, né? Eu tenho dito assim que o período intergeracional está só reduzindo, né, Douglas? Eu converso, às vezes, com um profissional não muito mais jovem que eu, mas falo, olha, assim, eu sou de uma geração diferente da sua já, quer ver como sou? Quando eu formei, não existia Instagram. Ou seja, você tem um mundo antes do Instagram e um mundo depois do Instagram. O paradigma de vida é outro. Estamos aqui ainda? Deu uma falhadinha aqui, não sei se nós estamos Voltou. Você falou que o paradigma de vida é outro. O paradigma é outro. E o grande problema disso, eu acho que a gente tem começado e a gente está falando exatamente sobre isso, é que esses fenômenos vão tornando cada vez mais difícil a construção dessas oportunidades de estar só, né? Essas oportunidades de estar consigo, mas genuinamente consigo, assim, integralmente consigo, sabe? A atenção voltada para si 100%. Né? Esses momentos vão ficando cada vez mais difíceis de se construir, porque sempre tem um direct para responder, sempre tem um post para fazer, sempre tem uma live para assistir, sempre tem... E, assim, não para. Você é absorvido e fica absorto nisso, né? Quando se assusta, enfim, quando se vê, já foram 50 anos, quando se vê, como diz o poema, quando se vê, já é tarde. Então, assim, isso é importante. E a gente conversava, mais uma vez, a nossa conversa pré-live, e que conecta muito com a ideia do nosso papo, cara, e que talvez seja a proposta fundamental do nosso papo, em que medida isso é fundamental na formação do criminalista.
e tomando por criminalista tanto a advocacia, quanto o Ministério Público, quanto, enfim, todos os atores que participam desse grande fenômeno, né, que é o processo penal, ou que são as causas penais, né, em que medida a solidão enquanto instância está instalada e está presente e é necessária, é fundamental na formação, né, na formação humana, mas num recorte profissional aqui, na formação do criminalista também, né, Douglas? Até uma coisa interessante que a gente estava comentando, que esse processo de solidão, ele não deixa de ser um processo de amadurecimento, né? O exercício da solidão, de uma certa forma, aqui a gente não vai nem entrar na solidão enquanto processo de evolução espiritual, na solidão enquanto hábito de desenvolvimento humano. Não vamos nem, acho que a gente não precisa nem entrar numa questão um pouco mais profunda. Vamos simplesmente nos limitar aqui na solidão enquanto processo de autoconhecimento e enquanto processo de identificação do ser que vive em si. A partir do momento que você identifica o ser que vive em você, você passa a conviver com ele e dentro desse processo de convivência consigo mesmo, você já está exercendo uma solidão, ainda que eventualmente acompanhado por outras pessoas. Mas o fato é que naqueles instantes em que você se veja sozinho, você vai partilhar consigo mesmo um processo reflexivo que vai ser um processo evolutivo. E esse processo, ele naturalmente ele vai te amadurecer, porque você vai voltar os seus olhos não apenas para o mundo exterior, mas também para dentro de si mesmo. E esse processo, ele eu vou roubar aqui uma expressão que é de fora, mas eu acho que talvez ela caiba aqui. Ele é um processo autopoético. Você acaba você acaba se autoconstruindo continuamente, ou se auto-refazendo continuamente, se modificando continuamente, porque você se repensa continuamente. E na medida que você faz esse processo de refazimento contínuo, você, no bom sentido, envelhece continuamente. Isso, de uma certa forma, refresca a tua mente. E uma coisa que nós comentávamos, esse envelhecimento, entre aspas, traz para a gente também um pouco de maturidade. E um lado bom disso é que isso nos afasta um pouco disso, de uma coisa que a gente tem visto muito por aí, que é uma certa beligerância entre os atores que hoje circulam no meio. As instituições republicanas hoje, eu não sei se eu posso invadir esse assunto, porque esse assunto quem levantou no nosso briefing foi você, mas eu partilhei contigo, que inclusive cheguei a fazer um post sobre esse assunto tempos atrás, então acaba sendo um assunto comum nosso. Mas as instituições da República hoje, André, elas estão, de uma certa forma, se degladiando muito, quer me parecer. E quando eu falo instituições da República, eu não me refiro a instituições oficiais, eu me refiro às instituições, aos tentáculos da República. Eu me refiro aos órgãos todos que compõem a estrutura jurídica, judicial e metajudicial, a todos os agentes políticos ou não políticos, a todos os agentes que fazem parte da estrutura judiciária, nós que somos todos filhos da mesma Têmis, né? Enfim, todos nós que navegamos nesse mesmo barco, tentando chegar no mesmo lugar, muitas vezes está um remando para cá e outro remando para lá, e o barco, ao invés de seguir um rumo reto, ele na verdade fica dando em círculos, porque nós remamos em sentidos opostos, quando em verdade o caminho da justiça está lá e nós precisamos chegar lá no caminho da justiça. E nós, ao invés de remarmos no mesmo sentido, remamos em sentidos opostos, ou às vezes largamos o remo, erguemos o remo da água e batemos o remo um contra o outro. E essa beligerância, ela não esquecemos de remar e ficamos brigando com o remo. E essa beligerância, ela me parece muitas vezes
um excesso de jovialidade, um excesso de impulso jovial, que talvez um amadurecimento reflexivo, talvez decorrente de um pouco de autoconhecimento, decorrente, quiçá, de um pouco solidão, talvez, em última instância, né? Decorrente, quiçá, de um processo de reflexivo oriundo da solidão, ou de um autoconhecimento decorrente disso que a gente está tratando aqui como solidão, talvez melhorasse um pouco até a ambiência que entorna o meio jurídico. O que você acha disso? Sim, conversamos sobre isso, né? E obviamente é uma pauta nossa. A gente aparentemente tem a mesma sensação em relação a isso. E eu compartilho, reproduzo aqui com o pessoal que está nos assistindo o que a gente conversava. Assim, eu tenho me preocupado, eu tenho visto, eu tenho sentido e comprovado empiricamente a construção de uma ambiência de beligerância profissional. Isso, e parece que ela tem tomado de arrobo, de assalto, especialmente os profissionais mais jovens, numa ideia que me parece uma ideia infeliz e equivocada, de que, e aí eu tô testemunhando uma ótica, evidentemente uma ótica do advogado, né, de que nós, para sermos combativos, precisamos ser beligerantes, desrespeitosos, às vezes até escandalosos, né? Isso tem me preocupado muito, porque a verdade é que, a seguir essa toada, o ambiente jurídico, e talvez mais estrito senso onde isso aconteça, que é o ambiente judicial, né? Um ambiente contencioso penal, que é ali o palco do que deveria ser um espetáculo dialético, e acaba sendo o palco de constrangimentos, às vezes, né? Nós estamos tornando isso um trabalho de Sísifo, assim. Nós rolamos pedras montanha acima, sem propósito, e nos digladiamos, e eu fico vendo essa ideia imagética que estão querendo fazer vicejar, de que a advocacia criminal, para ser uma advocacia combativa, para ser uma advocacia comprometida, para ser uma advocacia séria, precisa se lançar contra o responsável pela acusação, e não contra a acusação, o que é muito diferente, são instâncias muito diferentes. Então eu tenho achado que está um pouco nebuloso, está um pouco nebulosa a ideia de que nós precisamos contrapor ideias, teses, né? Teses, construções estratégicas, isso conversamos isso aqui com um conforto absoluto, porque eu vejo que nós sentimos essa, né, assim, você na condição de promotor de justiça não vai me deixar mentir, e com a sua ótica particularizada, tem sentido isso também, eu tenho sentido isso do lado de cá também. Nós estamos entrando em verdadeiros ringues, né? Os processos penais estão virando ringues entre defensor e Ministério Público, e não entre defesa e acusação. E ali a ambiência do embate é apropriada. Ora, eu tenho uma hipótese acusatória suscitada. O trabalho da defesa, exatamente, é se debruçar sobre a desconstrução daquela hipótese acusatória. E esse trabalho vai se intercalando, ele vai se imbricando dialeticamente, e esse é o trabalho. Quer dizer, esse é o trabalho da acusação, de formular uma acusação que seja fundada, que tenha a famigerada justa causa, e que revele aquilo argumentativamente de maneira racional, de maneira sindicável, né? De maneira proba no processo, e a defesa que faça o mesmo, de maneira proba no processo, desconstruindo aquela hipótese, não desconstruindo o promotor de justiça ou a promotora de justiça, não se lançando num embate pessoal contra a figura do outro profissional que está exercendo um papel diferente, né? Se formos fazer um paralelo com o teatro, nós temos
personagens que se incorporam em pessoas ali, né? E o trabalho precisa ser realizado. E me preocupa um pouco essa ideia, a naturalização da ideia de que essa seria uma boa advocacia, de que uma advocacia combativa seria a advocacia do tapa na mesa, do falar mais alto. Eu tenho resistência com relação a isso. Eu tenho uma convicção muito, muito firme para mim, e pelo menos eu tento aplicá-la na minha atuação profissional, de que é muito possível, e aliás é o que é recomendável, ser firme nas suas convicções, na construção das suas ideias, inclusive na desautorização argumentativa de uma hipótese eventualmente suscitada pelo Ministério Público, mas com absoluta urbanidade, com respeito, sem descer do tamanco, sem falar alto, sem gritaria. Eu não vejo o menor espaço para isso no ambiente do processo. Eu gosto muito inclusive eu perguntei para o João Ricardo quem que tinha pela primeira vez usado o lema firmeza e elegância. Ele me confirmou que foi tu. Eu gosto muito dessa máxima. E é aquilo que eu comentei contigo. A impressão que me dá é que hoje eu faço um paralelo, que a tese é uma camisa, mas a pessoa, para rasgar a camisa, precisa primeiro vestir a camisa em alguém, para daí rasgar a camisa. Ela não consegue desfazer a camisa, ou desfiar a camisa, com a camisa no varal. Ela precisa vestir a camisa em alguém, para daí ir com as unhas e rasgar. Isso não me parece necessário. Eu acho que você consegue, com o processo dialético, fazer isso. Eu faço workshops sobre oratória, e nos meus workshops sobre oratória eu parto num paralelo entre a retórica socrática e Gorgias, os sofistas. Uhum. E às vezes, sabe, André, a impressão que me dá é que talvez faça falta um pouco, hoje em dia, um pouco de reflexão sobre o que é a retórica socrática e o que é o movimento sofista. Porque se nós observássemos um pouquinho o que é a retórica socrática e nos dedicássemos um pouquinho ao estudo da retórica socrática e debatêssemos no plano da retórica socrática esse debate entre acusação e defesa, ele seria mais saudável. Nós temos hoje uma espécie de movimento neosofista invectivando alguns espaços do direito, especialmente do direito criminal, que não tem feito bem ao nosso ambiente. Porque o movimento sofista ele é perigoso. O movimento sofista ele parte da ideia de que o importante é você vencer a qualquer preço com a palavra. E esse vencer a qualquer preço com a palavra pode significar um dedo na cara do adversário. A retórica socrática ela parte do oposto. Você crê numa verdade, você vai lutar pela verdade em que você crê. Não importa se você é acusação ou defesa, depende da tua crença e da tua convicção. Você está convicto de que o teu cliente tem determinado direito, vá firme, mas vá com elegância. Ela tem um patamar de ética, dialética, diferente. Eu acho que essa base teórica, hoje, ela é um pouco carente, eu acho. Mas eu queria... Diga. Não, eu dizer que concordo contigo, me apraz muito. O Alexandre Moraes da Rosa tem construções acerca do processo com um paralelo, ou o que ele mesmo vai chamar de profanação da teoria dos jogos, né, que tem um berço na matemática aplicada, enfim, o berço é outro que não uma ciência social aplicada, como o direito, mas ele próprio vai, usando o Agamben, né, ele vai dizer que faz uma profanação dessa teoria dos jogos para uma aplicação, para uma teoria formal de compreensão do processo, e essa ideia me apraz bastante.
de que o processo penal seja encarado como um ambiente de jogo. E eu gosto de dizer que assim, jogo não tem nada de brincadeira, né? Não é nada lúdico, e sim estratégico, a dimensão de estratégia de um jogo, né? E nesse ambiente estratégico, eu acho que é muito possível que a gente haja sem o que o próprio Alexandre vai chamar de doping processual, né? Que a gente haja com lealdade no uso das estratégias que são possíveis, defensáveis, né? Inclusive sob o ponto de vista deontológico, de cada qual, de acusação e de defesa, mas que as estratégias sejam lançadas no jogo do processo, observando essas limitações éticas e, sobretudo, observando as mais comezinhas recomendações de respeitabilidade entre pessoas. Porque assim, a gente precisa resgatar um pouco, Douglas, a dimensão do gente, sabe? A institucionalização. E assim, é muito importante reconhecer a institucionalização, né? Então, é muito importante reconhecer a figura da autoridade institucional, porque ela tem um papel republicano, ela não é outorgada à toa, né? Assim, a parcela do poder não é vocacionada a um determinado servidor à toa, existe uma razão de ser republicana, institucional, para que as coisas funcionem. Então, é muito importante reconhecer que ela existe, ela está lá, uma figura de autoridade, mas não de pura e simples autoritas, né? Mas de resgatar também a dimensão do humano naquele fenômeno. Porque, afinal de contas, tem um promotor de justiça ali? Sim, tem um promotor de justiça ali. Aquele servidor recebeu uma parcela importante do poder estatal para exercer aquela função? Sim, ela deve ser reconhecida, ela está ali presente, funcionando no processo, mas ela tem limitações. E mais a fundo do que isso, você tem o Douglas ali. O Douglas Oldegardo, que é uma pessoa. E você tem do lado de cá o André Coura, que tem também uma certa tônica institucional, afinal de contas, a defesa está posta ali, né? E quando a defesa está funcionando no processo, ela está funcionando de maneira institucionalizada também. Ela é uma instituição que tem assento constitucional. Exato. Sem ela, aquele fenômeno não se completa, por mais que alguns queiram. Ele não se completa legitimamente. Agora, tem também o André Coura do lado de cá. Então, o resgate da dimensão de que pessoas estão trabalhando no processo me parece muito importante, está um pouco perdido. Está um pouco perdido. A gente não precisa de tapa na mesa, dedo na cara, gritaria para conduzir uma instrução criminal, por exemplo. Não precisa. Mentira. Não há necessidade. Exato. Não há. A autoridade não se... Mesmo a autoridade institucionalizada e reconhecida, ela não se impõe dessa forma. É um engano achar que ela se impõe dessa forma. Exatamente. Né? Então, eu acho que é preciso resgatar um pouco da dimensão do humano, né, nesse fenômeno. Ainda que nós estejamos ali agindo estrategicamente. Eu acho que a autoridade vem da grandeza do teu trabalho. Não poderia concordar mais. Eu acho que decorre disso. André, a gente tem 6 minutos. Eventualmente o Instagram derruba 1 minuto antes. Para fechar, eu gostaria de te fazer uma provocação, já que o tema é solidão. Como fazer a solidão fazer bem? Por André Coura. Pois é, cara. Olha, eu gastei um tempo entendendo que a solidão é algo positivo para mim. Eu gastei um tempo. Mas quando eu entendi que eu consigo promover esse bem-estar em alguns momentos de solidão, mas não é uma solidão pura e simples. Geralmente eu estou aliando aquele momento de solidão com alguma coisa, alguma tarefa, algum fazer que me dá prazer. Então, como que o André Coura experimenta esses momentos de solidão, que são os meus melhores momentos de solidão, são esses. Cara, eu cometo uma leve infração de trânsito, Douglas. Eu vou confessar isso aqui de público. Eu pego o meu capacetezinho, ponho meu fone de ouvido, ponho meu coquinho na cabeça, monto na minha magrela e vou comer estrada, cara. Porque isso me faz um bem, mas me faz um bem, cara. Vou sem rumo, encho o tanque, vou embora,
40 minutos, 1 hora, 2 horas, volto para casa numa leveza, com uma clareza mental, cara. Porque é um momento de convívio exclusivo comigo, sabe? E aí, cada um precisa descobrir qual é o seu momento de solidão perfeito, né, cara? É isso aí. E assim nós vamos. E eu sei que você gosta também da estrada. Eu sei que você gosta da estrada também. Eu tenho a minha guardada aqui. Mas na verdade, eu corro mesmo é para cá, ó. Deixa eu tentar dar uma palhinha aqui. Aí sim. Eu corro pro meu estúdio aqui, ó. Eu tenho um estúdiozinho de gravação aqui. E a Toda música solidão é recompensada aí, né? a música é meu refúgio, cara. Ela é onde eu me escondo. E a filosofia também é minha paixão, cara. Eu tenho desde os 16 anos de idade uma paixão pela filosofia. Isso vem do meu pai gostava muito de filosofia. O Rafael Stefano Santos, meu primo, valeu, Rafael. Rafael tá acompanhando a live aí. Rafael conheceu meu pai, Rafael conheceu o hábito do pai de ler bastante. O pai dele também tem um hábito imenso de ler. Eram dois irmãos muito assíduos na leitura. O pai dele ainda é, né? O meu pai, que era, porque faleceu. Mas eu herdei a biblioteca do meu pai e dei continuidade, e tenho um costume muito grande. Era uma compulsão, eu controlei um pouco mais, porque passei a precisar dormir um pouco, enfim, a idade chega. Mas a música e a filosofia são os meus dois hábitos, e os dois hábitos solitários. São os meus momentos de introspecção, onde eu paro e reflito. Mas é isso, temos aí... Oi? A gente pode se viciar na solidão, a gente só não pode se viciar na angústia, porque elas não precisam estar juntas, né, cara? Exatamente. O que eu digo, a solidão, ela pode ser, aliás, ela deve e pode ser um momento seu consigo mesmo para você extrair prazer com aquilo que você faz e satisfazer o seu ser, o seu espírito, a sua alma e o seu coração. E isso vai trazer para você muito crescimento em todos os seus aspectos e te amadurecer como ser humano. Acho que essa é a grande mensagem da live, pelo menos da minha parte. Assino embaixo sem qualquer ressalva. Beleza. André, prazer imenso falar contigo. Imenso. Prazer todo meu. Obrigado pelo convite, cara. Prazer imenso falar contigo. Você é um cara fantástico. E fui convidado dessa vez e já de público te convido para uma próxima. Nós vamos marcar e vamos trazer outro tema instigante para trocar uma ideia bacana com esse pessoal. Já está aceito o convite aí, a gente combina mais tarde. Obrigado pela presença. O tempo voou. Grande abraço. Obrigado, fica com Deus, irmão. Imenso. Bom descanso abraço, aí. tudo de bom. Valeu, tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau.